Bitreat Entrevista de hoje, a gente veio trazer um conteúdo para o Dia Mundial do Rim. E para isso eu trouxe amigos. Eu sou amiga da Cici há algumas décadas. E eles passaram por um processo muito importante. E conversando na empresa, a gente entendeu que eles têm uma história bonita e importante para compartilhar com outras pessoas que eventualmente vão passar por isso. Então, bem-vindos, Rafael e Cici. Tudo bem? Muito prazer estar aqui nesse podcast da Bitreat com você, Carol. Que bom. Obrigada por terem vindo e por terem a disponibilidade de conversar com a gente sobre isso. Até eu também já conversei com a Cici sobre como os conteúdos podem ter propósito na internet. E nossa ideia aqui é trazer informação e ajuda para as pessoas que vão passar ou estão passando por alguma condição médica. Mas, Rafael, conta um pouquinho da sua história, né? Seu histórico de saúde. Então, eu descobri essa é uma doença, né? Uma inflamação nos rins, em 2009, quando meu primeiro filho nasceu, o Arnaldo Antônio. A gente estava no hospital e eu tive um pico de pressão alta por descobrir assim de uma forma bem Surpresa. Foi uma surpresa, porque a enfermeira entrou no quarto e foi medir a pressão da Cici. E aí eu, de brincadeira, falei pra ela: você não quer medir minha pressão aqui só pra ver como é que tá? E ela foi medir a minha pressão e a minha pressão deu 18 por sei lá quanto, né? E a gente comunicou o médico, né, que estava cuidando dela, que era o Dr. Marum, um pediatra. Não, cuidando do bebê, né, também, pediatra. Pediatra, tudo. E ele falou: isso aí deve ser nervosismo do primeiro filho, blá, blá, blá. E deu até um calmante para mim. E bom, aí passou, tal, foi indo e até ele, acho que não sei quem que a gente depois foi num cardiologista, que é o Dr. Bernardino Tranchesi, e ele sugeriu a gente, tá tudo bem em relação ao meu coração, a pressão, tudo, a pressão estava meio alta. E aí ele sugeriu eu fazer um exame de sangue, né? E aí veio o exame de sangue totalmente bagunçado, né? Ele falou: olha, eu acho que você está com uma nefrite e tem esse tratamento e tal, mas eu tenho esse médico que é especialista nesse tipo de coisa e se você quiser você pode falar com ele, mas vai fazendo tratamento. Eu já fui na mesma semana no Dr. Virgílio Gonçalves Pereira Júnior, que vem de uma família que já é nefrologista há muito tempo, né? E ele é uma pessoa especialíssima, muito legal, gostei muito dele durante todo esse tratamento que ele fez para mim. E realmente, então fui fazer mais exames e aí deu que eu tinha essa nefrite, né? E deu que eu estava com mais ou menos uns 45% do rim, da função renal, na verdade, porque ela pegou nos 2 rins. Então eu fiquei com 45% dessa função, onde durante o tratamento ele não sabia se eu ia conseguir me reverter isso e tudo, né? Ou se ia, na verdade, piorar. Então foi um tratamento de mais ou menos agudo, aquele tratamento agudo mesmo, né? De tomar os remédios de mais fortes, etc., durante 8 meses, né? Eu tive que ficar um período de cama aí de mais ou menos uns 6 meses, onde tinha que ficar bem calmo. E depois disso, acabamos fazendo o tratamento e graças a Deus, né, o tratamento deu certo. O meu rim não recuperou tanto, ele ficou com 48% da função renal, mas eu consegui viver durante 15 anos. Né, com isso, com algumas limitações de comer pouca proteína, não poder beber muito álcool, tinha algumas limitações, né, e alguns reflexos também da minha saúde, de ficar mais disposto, etc. E então foram esses 15 anos aí até eu fazer o transplante,
Então você teve um tratamento conservador, né, digamos assim, por 15 anos, clínico. Mas eu queria perguntar para a Cis, como é que foi a chegada do bebê com a notícia da doença, né? Porque são duas coisas muito importantes ao mesmo tempo. Tanto que quando eu lembro muito dessa cena, quando o Arnaldo nasceu e o Rafael não estava se sentindo muito bem e ele deu calmante. Eu dormi com minha primeira noite, né, que a gente formou família. Eu não vou esquecer, o Arnaldo era um bebê chorão. Ele era um bebê lindo, mas ele chorava. E o Rafael tomando calmante na maternidade. Então você imagina, uma mãe que teve um bebê chorão e um marido que tomou calmante. E aí eu lembro até hoje que ele dormiu no meio da noite, ele olhou pra mim e falou, será que é normal o bebê chorar tanto? E eu acho que eu tava tão envolvida com o nascimento de um filho que eu nem dei bola pra pressão do Rafael, mas eu nem sabia dizer o que era uma pressão alta, uma pressão baixa. Eu tava assim, como em outra esfera. Quando tem um filho, fica. Em outra esfera. E eu lembro que acho que passaram-se 3 meses depois que o Arnaldo nasceu e que o Rafael começou a perceber que ele estava com algumas questões de não se sentindo com bem-estar. E aí fomos, né? São cenas que a gente não esquece, né? Eu lembro que a gente foi no Dr. Bernardino, inclusive na época foi um momento muito especial, porque teve uma coisa conectada com o nosso, né? A gente casou muito novo e a gente teve filho logo na sequência, então foram muitas emoções juntas, né? E o meu sogro vinha se recuperando de um câncer. Então foram tantas emoções, tudo junto e misturado, e eu tinha 23 anos e eu, assim, acho que eu não tinha nem consciência total do que estava acontecendo. Mas como a Carol sabe, a gente sempre teve uma coisa muito espiritualizada, né? Acho que tanto eu quanto o Rafael, acho que a gente tem muita fé. Então, quando a gente tem fé, eu acho que a gente tem uma entrega para Deus que a gente não se abala, né? Eu acho que é uma força que vem, que é como se fosse você já tem músculos, né? Como se você no início da doença teve um abalo grande. Sem dúvida. Assim, lógico, a espiritualidade, né? Essa parte de estar mais próxima de Deus, ela ajuda bastante, mas no começo foi um baque, né? Foi uma coisa assim, triste, ficava triste, não podia fazer esporte, não podia não sei o quê, não podia comer carne, não podia lá, tomar remédio, um monte de coisa. Então, assim, ao longo desses 15 anos, eu fui me acostumando e sabendo e aí, né? Mas no começo foi difícil. Principalmente porque eu estava lembrando que, como meu sogro também estava se recuperando de um câncer, eu lembro que na época o meu pai foi uma pessoa que acompanhou muito a gente. Porque não era só eu acompanhar o Rafael, né? A gente tava numa fragilidade familiar, né? Mesmo. Então, eu acho que a gente tendo esse apoio emocional é muito importante. E eu tava só voltando, né, pra cena de quando a gente descobriu. Então a gente foi no médico e eles falaram, olha, o que você tem é uma inflamação renal e ela pode ser causada por algumas questões de inflamações, pode ser de dente, pode ser de dor de garganta. Isso. Então, inflamações mal curadas, né? Então começou uma limpeza. Isso. Em tudo que poderia ser foco infeccioso para o Rafael não ter novamente. Logo depois do tratamento intensivo de 8 meses, né? Depois de 1 ano mais ou menos, eu tive que tirar a amígdala. Os sisos. Eu tirei os sisos, tive negócio do ouvido. Bom, porque o tratamento ele te deixa imunossuprimido, né? Então você acaba tendo algumas outros reflexos durante o tratamento agudo. Que eu tive pneumonia, eu tive umas dores nas juntas, eu tive otite. Então essa parte do tratamento agudo é sofrido. Eu lembro do tratamento ser feito com corticoide, né? Isso, corticoide e imunossupressor. Uhum. E aí uma coisa que é muito assim, que deixou a gente mais forte mesmo, é que quando veio a pandemia do Covid, a gente já tinha vivido uma pandemia só nós. Porque como ele ficou imunossuprimido, Rafael não podia
ir no cinema, não podia comer fora. Ainda tinha detalhes da alimentação, que ele tinha que ferver todos os alimentos naquele momento, porque o rim ele não podia receber os como é que era o nome do potássio? Potássio. Então era assim, ferver até não podia comer salada, sal. Então era um monte de restrições que eu falava assim, gente, quando veio a pandemia, que tava o mundo inteiro parado, eu falei pro Rafael, meu Deus, a gente já viveu uma só gente, que o mundo girando e a gente teve que parar, ficar recluso, e enfim, e às vezes as pessoas até falavam, nossa, mas vai um pouco passear, vai no cinema. Eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo. É um momento que ele não pode. Ele tem que ficar resguardado. Então foi um momento onde a gente parou para, além de, né, viver um momento único, né? Porque a gente teve um momento de muita tensão, de reflexão e de muita fé mesmo. A gente teve que se abastecer muito de Deus para dar força. Porque no final o tratamento ele era um tratamento agudo, mas o médico ele não sabia se ia ter que ir para diálise, né, no final do tratamento, se o rim ia se recuperar ou não, né, ou até mesmo para o transplante direto. Então, o tratamento funcionou, graças a Deus, e eu fiquei 15 anos, então sem precisar nem ir para diálise e nem ir para o transplante. Né? Até um fato curioso que eu vou compartilhar aqui, a Cícia é minha madrinha de casamento. E eu lembro que na reunião com o padre, antes da cerimônia, ele falou assim, escolha alguém para fazer uma leitura, mas alguém que você admire ou que tem alguma coisa que você fale, nossa, isso sustentou ela por muito tempo, e eu escolhi a Cícia, porque... Eu lembro que a gente tinha casado, você casou mais cedo que eu, mas você tinha passado pelo câncer do seu sogro, o nascimento do Arnaldo, que eu lembro que ele era um bebê chorão. E logo depois a doença do Rafael, e eu falava, gente, mas é muita coisa para dar conta. E eu não esqueço que eu lembro que o Rafael não conseguiu no seu noivado, porque ele estava justamente nessa fase. E a Carol olhou para mim e falou, aí todo mundo falava assim, nossa, mas como que você tá assim, sorrindo, super arrumado? Eu falava assim, gente, quem tem Deus, quem tem fé, por que a gente vai ficar, né, chateado? Vamos lá, tá dando tudo certo, enfim. E foi acho que foi um testemunho familiar mesmo, assim, que a gente viveu. E hoje a gente pode dizer para as pessoas nunca desanimarem e sempre confiarem muito em Deus, porque quando a gente confia em Deus, não tem melhor pessoa para você depositar sua confiança. Ele vai colocar os seus médicos certos. A gente sempre rezou muito para os médicos serem abençoados, assim, terem, né, as escolhas certas. E mesmo que o Rafael, durante esses 15 anos, ele tomou todos os remédios, né? Ele foi fazendo tudo que era do alcance, né? Tudo que é do nosso alcance. Não, durei bastante, porque o médico ele não previa essa duração da minha função renal tantos anos, né? Ele dava menos anos de duração, né? No começo ele deu, sei lá, 3, 4 anos, depois ele aumentou para 10, fomos acompanhando, né? E eu fui fazendo o tratamento na risca nesses 15 anos e consegui alongar o período de rim, entendeu? O que é um exemplo de resiliência, né? Isso. Porque são várias restrições. Tem que seguir muito o médico. Então eu acho que isso também é um exemplo, né? Escolheu o médico, acredita no tratamento, faça, siga, né? É um exemplo de resiliência muito importante. Não, e lembrando que o Rafael é uma pessoa extremamente churrasqueira, ele ama churrasco. Então ele passou 15 anos muito regrado. E era uma coisa que ele amava. Sempre amou fazer churrasco, era uma coisa que era um ritual dele. E foi uma coisa que ele teve que fazer, abdicar, né, por saúde, mas é uma força que você vai criando como se fosse um jejum, né, assim, no sentido de abdicar de uma coisa que você gosta muito, enfim, pela saúde. E eu acho que a gente vai se fortalecendo e crescendo, né, com tudo isso. E, Rafael, que momento você soube que você teria que fazer o transplante? Como foi para você receber essa notícia? Então, como foi um
período longo que eu consegui resistir, né? 15 anos, o médico ele já ia me preparando, né? E ele falava, olha, pode ter outras tecnologias que venham a surgir, que não precise do transplante, não precise de diálise, etc. Então, assim, uma evolução da minha cabeça durante 15 anos, né? Me deixou muito confortável e pronto para fazer o transplante. Que precisasse, né? Então, para mim, o transplante foi, na verdade, uma bênção, entendeu? Porque eu sabia que ia dar certo, tinha totalmente fé nisso, né? E realmente deu certo e, graças a Deus, tô bem melhor do que eu fiquei nos 15 anos fazendo o tratamento. Então houve um preparo, assim, né? Você Emocional teve esse... também, emocional. né? Para você também, Cici, você se sentiu preparada. Era uma Quando coisa teve... que a gente já esperava, que um Sim, dia ia fazer um transplante. ia fazer. Mas a primeira vez que a gente foi no médico e que ele falou, talvez vocês tenham que fazer um transplante agora, tipo, era um choque tão grande, porque eu ficava falando a palavra transplante, eu falava pro Rafael. E assim, o Google é um horror, né? O Google é um... assim, se dão hoje em dia, até naquela época não tinha o chat GPT, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas naquele momento, a primeira coisa que as pessoas faziam era Google. Eu lembro que eu dei o Google, eu fiquei assim... parecia aquelas coisas do Fantástico, sabe? Meu Deus, os casos. E eu falava... E o choque? Mas os médicos que depois... Na verdade é o seguinte, eu fiquei 15 anos, né, com o Dr. Virgílio, que ele é um clínico, e ele também é um chefe da diálise do Einstein, né? Ele cuida de pacientes dele de diálise. E quando você vai para o transplante, você muda de médico, né? Você vai para uma pessoa que é especialista naquilo e cuida daquele momento seu de fazer o transplante. E tem, além do médico clínico do transplante, tem o cirurgião, que vai fazer a sua cirurgia. Então, o time que eu tinha de médicos que cuidavam de todas as etapas eram excelentes e me deixaram totalmente tranquilo. E eu tinha certeza, tinha toda a fé que ia dar certo o negócio. Então foi muito bom, foi muito tranquilo. E qual foi o maior desafio, o físico ou o emocional nesse momento, assim, de preparação para o transplante? Porque eu imagino que você deve ter um preparo físico também, né, para poder... Você não pode engordar, né? Você não pode ser gordo, você tem que ter um mínimo de massa magra para você resistir depois de fazer o transplante na sua recuperação, na UTI, etc, né? E basicamente não tinha nem, acho que dieta, eu não lembro se nem teve dieta. Não, muito tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Para o transplante. Teve, lógico, um dia antes do transplante você tem que não comer, esse tipo de coisa que é para uma cirurgia normal. Mas um mês antes não teve nem que fazer dieta, era aquilo lá. Mas tem uma coisa muito importante, que o Rafael, né, assim, falando em transformações físicas, a primeira é que ele, quando tomou os corticoides, ele ficou irreconhecível. Isso era uma coisa que impressionava muito, porque as pessoas não reconheciam ele, porque ele ficou muito inchado, né? Perdeu vários... mas isso é por causa do medicamento. Por causa do medicamento. Mas ele também perdeu muita massa magra. Quando ficou na... No período mais agudo da doença, né? Logo que as coisas foram se acalmando, se estabelecendo, uma coisa muito importante, que as pessoas hoje sabem, né? Que até então era uma coisa que não se falava tanto. Fazer musculação. O Rafael foi uma pessoa que nunca deixou de fazer musculação. E ele não podia comer proteína, né? E que era uma coisa até que hoje só se fala muito em se alimentar de proteína, quanto a proteína é importante. Então, durante esses 15 anos, ele fez musculação, ele adquiriu massa magra, mas com uma restrição enorme de consumo de proteína. E foi realmente um cuidado que ele teve, né? Um esforço de fazer essas musculações regradamente. Sim. Até muito legal a gente citar, né, Rafael, o nosso personal, né, que é o PG. Sim, o PG. Que me acompanhou durante todo o período que eu fiquei, tanto que ele era da Cici, né? E aí a Cici passou para mim quando eu comecei ainda
ainda meio assim, já acabando o tratamento. Logo depois que eu acabei o tratamento, eu comecei a musculação e tô até hoje com ele. E hoje ele dá aula para os meus filhos também. Então ele é pacote família. Ele acompanha a gente. Então eu acho que assim, uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente falar sobre a saúde, que eu brinco que atividade física, principalmente a musculação. Eu acho que são duas atividades que eu acho que até a gente devia falar. A musculação, né, que é essa parte física, e também a momento de oração e a fortaleza espiritual. Que eu acho que eu e o Rafael, muito. A gente teve sempre, desde o começo, isso juntos, né? A gente tinha esse hábito de rezar o terço juntos, de colocar esses medos, essas inseguranças na mão de Deus juntos. Isso era importante. Para a cabeça, né? Para a cabeça é muito importante. A Cici me falou uma coisa quando eu fui no hospital visitar, acho que foi no dia do transplante, um dia depois. E ela calma, eu falava assim, você tá bem? Ela, eu tô bem, na minha cabeça não tinha como não dar certo. E me marcou muito, assim, na minha cabeça não tinha como não dar certo. Então, como a sua fé, o seu otimismo, porque eu acho que é um pouco além, né? Eu conheço algumas pessoas que têm muita fé, mas não tem essa positividade de encarar a vida, assim. Essa sua positividade impacta até o entorno, eu acho até os médicos, a equipe, fica todo mundo imbuído dessa energia muito boa. Então, Sim. Eu lembro que não é só papo de quem tá aqui depois de um tempão do transplante falando, não, eu vivenciei, eu estava no dia e realmente tudo isso que eles estão contando foi verdade, né? A união, a fé. Não, é a musculação do corpo e a musculação da alma. Eu acho que são duas. Eu acho que se fosse dar um recado para as pessoas que passam por isso, eu que passei por isso, né, no caso, acompanhando, eu acho que esse trabalho de emocional e corporal, a gente não pode deixar de olhar. Porque às vezes não é só tomar um remédio, não é só... A gente tem que fortalecer a nossa alma, a gente tem que fortalecer o nosso corpo para sustentar os nossos desafios, né? Não, e quando chegou no momento do transplante, né, que meu rim já estava a menos de 10% de função renal, é um passo antes da diálise. Da diálise. Né? Então, o meu transplante, ele... tá pitando o horário do remédio. Então, eu tenho esse remédio aqui, que depois do transplante, eu até trouxe, porque eu não posso deixar de tomar. Pode tomar com a canequinha da Pode Biquíni. Não, é daqui 15 minutos. Então tá bom. Dentro do... Ó, tá vendo? Já outra dica. Ele e o Rafael põem um apito bonitinho para tomar o remédio, não anda com o remedinho na bolsa. Mas é um remedinho tranquilo, não dá nenhum reflexo, nada. Para mim não deu nada, né? Então, assim, quando chegou no momento, eu já estava totalmente preparado, né? E o transplante que eu fiz, ele é pré-diálise, então ele chama o transplante pré-emptivo, né? Que você, aqui no Brasil, você antes de chegar na diálise, numa etapa de percentual da sua função renal, você pode fazer o transplante antes da diálise. E eu já falei, faz logo esse negócio, entendeu? Então, assim... Vamos resolver, né? Não teve assim, ai, meu Deus, o transplante, não sei o quê. Não, eu falei, faz logo. E assim, tudo indicava, a minha sogra já tinha ido no doutor Virgílio, no doutor Marcelino, que eram os médicos do Rafael, porque sabia que mãe é 100% compatível. Então, minha sogra já tinha ido, feito alguns exames, e na hora do vamos ver, que ele falou, não, agora chegou a hora. Fez a minha sogra primeiro. Minha mãe. Minha mãe primeiro. Aí ela fez o compilado inteiro de exames, e a gente foi na primeira consulta com a minha sogra. Sim. Que depois que foi definido que ele... Uma data. Que ele iria fazer e aí a gente chegou na consulta, eu, o Rafael e minha sogra estava super... eu acho que ela estava muito feliz e muito animada em poder contribuir isso, né? Eu acho que para uma mãe que deu a vida para um filho, ela é como se você continuasse, né? Dando a vida. E não tem... Ela estava feliz de querer poder fazer isso. Ela estava animada. E aí veio um balde de água fria. Porque a gente sentou na mesa e o médico virou e falou, olha, o seu rim não está em condições para ser porque o rim, para a pessoa, a doadora, ela precisa estar 100% de função renal, né? Então, a minha mãe, eu acho que tinha 98% da função renal.
assim, 95, 98. Não era, Era de compatibilidade isso. Não. É. Bom, não sei. Eu lembro que era alto, né? Não sei. Bom, tudo bem. Eu acho que você era 100%. Você era 100%. Então, aí ele não deixou, né? Não pode fazer. Isso aí não dá, é lei. E depois passamos para Cício. Não, foi assim. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte. Aí a gente ficou em choque. Porque no primeiro momento, né, a gente falou, meu Deus. É porque a verdade do transplante é que não basta você decidir fazer. Você Exato. precisa ter quem possa transplantar. E aí eu lembro Com até certeza. hoje. Eu lembro até hoje. Eu saí, ele falou assim, olha, as primeiras pessoas que não precisam de autorização para, né, porque de legal para doação. Entra na fila, né? A mulher, a esposa e a irmãos, primeiro grau. Isso. Pessoas de primeiro grau. Bom, então ele falou assim, olha, se você poderia ser uma doadora, então você pode fazer... Cônjuge, Cônjuge, irmão, filhos. Filhos não, porque na idade não é permitido, porque o rim não tá maduro ainda. Pode, mas não é recomendado. Porque tem que ser menos de 30 anos. Acima de 30 que é o recomendado. E aí, eu lembro que nesse dia eu tava no Einstein mesmo, e eu falei, bom, então já fico aqui, já... Vamos matar isso, vamos fazer os exames todos e vamos resolver. E quando eu contei, eu lembro até hoje, a Eleonora estava em reunião, eu mandei uma mensagem, Nora, você tá por aí? Ela, tô em reunião, posso te ligar no fim do dia? Eu falei, pode. Liguei, só fui falar com ela no fim do dia, fiz todos os meus exames e nesse meio tempo falei com a minha família, falei assim, gente, vocês não sabem, minha sogra que era a principal possível doadora, não vai poder doar o rim. Aí já me liga, meu pai. Eu também quero fazer esse exame. A minha irmã, eu quero fazer esse exame. A minha família inteira querendo fazer esse exame pra doar. Eu falei assim, gente, vocês não entenderam. Não é simples assim. Calma que dá tudo certo. Terceiros, né? Aqui na lei brasileira, se algum terceiro quiser te doar e não é da sua família, né? Ele pode doar, mas você entra num tribunal... É um tribunal de medicina, né? Que passa por isso e depois você vai para o tribunal civil mesmo, com juízes que podem dar essa autorização. Bom, ou seja, nada simples. Só sei que nada simples. E aí, eu lembro até hoje, fizemos eu e a Nora juntas, né? Paralelamente, né? Eu liguei para ela e foi muito especial, porque eu falei pro Rafael, olha que coisa maravilhosa, você tá já com várias opções, né? De primeira, várias opções, olha só que maravilha. Só um adendo, a Nora é irmã do Rafael, que já vai vir contar também, que, enfim, foi a doadora no final, e ela tá aqui ouvindo. Eu acho que eu posso terminar a minha pauta e ela já entra no meu lugar aqui. Sim. Mas resumindo, eu acho que foi um momento histórico da gente fazer esses exames, até porque eu falei, viramos de cabeça para baixo, porque você tinha que estar zerada, né? E além de tudo, ser compatível. Eu vi que eu era compatível, né? Logicamente, não no nível de um parente, irmão. Mas eu tenho pedra no rim, então eu já não poderia ser uma doadora. Você teve ou tinha? Eu tenho pedras no rim. Tem cálculo. Tem cálculo renal. Então, não era uma... Assim, eu tava com a minha saúde 100% em dia. Eu só tenho umas pedrinhas. Que é uma coisa que não atrapalha numa... Mas pra doar, isso era um... Não pode. Não pode. E aí, ficamos aguardando os resultados da Nora. Que no final era a última opção. A última opção... Acho que meu pai não podia doar. Não, porque ele teve câncer. Era assim, da família era a última opção. The one and only. Bom, mas eu queria que vocês... a gente daqui a pouco vai conversar com a Nora, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem enquanto família, porque eu acho que o que vocês passaram, mesmo no primeiro momento, né, que teve o tratamento conservador, que foi super conturbado, e depois nesses 15 anos, e culminou no transplante, tem um valor muito grande, né? Então eu queria saber, enquanto família, o que vocês levam disso? Quer falar você ou quer falar eu? Não, pode falar.
Não, eu acho que eu queria, enquanto família, eu acho que o que a gente amadurece em processos de dificuldade, e quando a gente passa a gente fala que a gente passa pela cruz com Deus, com alegria, eu acho que aquilo só enriquece, né? Eu acho que a gente só cresce, né, na dificuldade, acho que só faz a gente evoluir. E eu acho que eu vejo o quanto a gente em família, o quanto a gente como casal, a gente amadureceu, a gente cresceu, né? A gente teve o nosso primeiro filho nesse momento auge, e hoje a gente teve mais 2 filhos, inclusive um adentro que a gente tem para colocar é que você imagina que o transplante do Rafael foram 3 anos depois de uma pandemia. Porque imagina ter que fazer um transplante durante momento pandêmico. Então, assim, tudo foi no seu momento certo. Sim. E eu acho que tudo isso com a confiança em Deus, né? Eu acho que isso a gente não pode negar que isso foi realmente... não tem nada que sustente mais, que abasteça mais do que estar conectado com Deus, né? Eu acho que isso a gente pode falar como família e como casal, porque a gente... Com certeza, ajuda muito. A gente nunca deixou de rezar pela saúde, e foi muito bonitinho até, que eu acho que a gente coroou esse transplante quando meu filho fez 15 anos. Foi único, porque o Rafael fez o transplante no dia 1º de março, e o Arnaldo, meu filho, fez 15 anos no dia 30 de março. E foi muito conectado, né, ao momento que ele nasceu. E o aniversário de 15 anos dele parecia que foi assim... Inclusive, a gente não podia nem sair também, porque o Rafael pós-transplante tinha que ficar resguardado. Sim. Que nem o momento dele de... Eram uns 90 dias, eu acho, mais ou menos. Mas eu acho que o momento do transplante foi um momento de graça. Sabe, como se fosse uma maternidade, novamente? Então, foi um momento único, que eu acho que até a Nora pode dar esse depoimento especialmente, que a gente brincou que quando eles entraram no hospital para transplantar, parecia um check-in de maternidade. Ela fez docinhos, as enfermeiras ficaram... coisas jamais vistas. Elas nunca tinham visto tanta alegria de fazer um transplante. Então, o corredor foi os quartos um do lado do outro, e tinha docinhos, e tinha flores, e tinha dress code. A gente fez dress code, todo mundo de onça, que era uma coisa selvagem. E foi um momento único, porque eles começaram a contar até nas vésperas pra gente, porque eles já viram de tudo. De gente que desiste de última hora. De várias situações. E eu acho que o transplante do Rafael e da Nora foi muito especial, porque foi uma coisa que envolve alma também, né? O médico até falou que quando ele tira um rim para doar o outro, ele sente a facilidade que saiu o rim da Nora para entrar no do Rafael, para entrar no corpo do Rafael. Ele falou que foi uma coisa que ele pulou, que é como se sentisse que, sabe, que o doador ele estava se doando de corpo e alma, né? Então, assim, tem uma força de tudo isso que a gente pode falar que é como o nascimento, né, de um bebê, que só Deus, não tem nem como explicar, né, a força de Deus, a natureza nessas horas. Então, eu acho que se pôr um testemunho único para falar aqui é confiança em Deus. Eu acho que isso vai até além da medicina, né? Acho que a gente pode tentar fazer de tudo, mas se entrega para Ele. Eu acho que Ele é a melhor mão que você pode entregar. Com certeza. Bom, eu vou agora, né, a gente vai dividir o podcast em 2 partes. Então eu vou agradecer a Cici por vir contar um pouquinho, e tudo que ela falou foi exatamente assim, porque como eu disse, eu estava lá. E dizer que realmente eu continuo te admirando, mesmo depois dos 15 anos, né? Depois você falou do meu casamento, porque é muito bonito ver as pessoas passando por dificuldades e saírem delas mais unidas, né? E não fragmentadas. Então, obrigada. E agora a gente vai chamar a Nora, que é a irmã do Rafael, que doou o rim. Eu que agradeço, né, a Bitweet, porque eu acho que é um trabalho muito especial poder compartilhar. Eu fico feliz de poder compartilhar e, assim, me coloco à disposição para quem quiser trocar sobre esses momentos. A gente está sempre à disposição para dar o nosso testemunho. Obrigada.